Ora, bom dia a todos. Obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, não é, que me fizeram, portanto, por parte da Comissão Científica e organizadora destas primeiras jornadas técnico-científicas da IRISA. Queria agradecer à excelentíssima professora doutora Lídia Palma, diretora e moderadora desta mesa, ao meu caro colega e companheiro, não é? Já de um longo percurso, João Longo, e aos estudantes, portanto, que foram convidados e que estão presentes a comentar esta mesa. Queria também agradecer a todos os presentes a paciência para me ouvirem, vou tentar ser breve. Considerando um bocadinho o tema desta mesa, pensar o presente, projetar o futuro, não poderia deixar de abordar uma área que me é muito querida, que são os ensinos clínicos em enfermagem. Enquanto coordenadora de ensinos clínicos da IRISA e orientadora da prática clínica, não é? Como vocês sabem, eu trabalho no contexto hospitalar em urgência. Várias têm sido as minhas preocupações e inquietações que me levaram a estudar e a pensar os ensinos clínicos e os contextos da prática. O que eu vos vou aqui apresentar é um bocadinho um percurso ainda muito inicial do meu projeto de doutoramento, ainda um bocadinho, isto foram trabalhos já realizados, ainda um bocadinho a estudar e a tentar identificar o melhor percurso para o meu projeto. Contextualizando esta temática, portanto, o curso de licenciatura em enfermagem, como todos sabem, possui uma componente de ensino clínico, uma componente prática em contexto real de trabalho, que é sustentado pela formação teórica e teórico-prática que decorre em contexto de sala de aula e decorre, portanto, o ensino clínico em contextos de prática clínica em várias organizações de saúde, quer em contexto hospitalar, quer em contexto comunitário. No ensino clínico, o que é que se pretende? Que o estudante desenvolva atitudes e processos de autorregulação, integre e mobilize e estimule os conhecimentos adquiridos no ensino teórico e prático através da interação com situações reais e em contextos, portanto, diferenciados. O ensino clínico tem como objetivos a aquisição de conhecimentos, de aptidões, de atitudes, de competências necessárias às intervenções autónomas e interdependentes para o exercício profissional da enfermagem. Os estudantes, no seu processo de ensino-aprendizagem, que ocorre em ensino clínico, são acompanhados pelos enfermeiros das instituições de saúde e pelo docente, portanto, por parte da escola, no seu processo de desenvolvimento de competências. E essas competências podem ser pedagógicas, que estão mais relacionadas com a orientação do docente, ou competências de cuidado, que são aquelas que vocês aprendem mais, portanto, com o enfermeiro da prática. Em 2011, Rosa Silva e outros autores elaboraram uma revisão sistemática da literatura sobre a supervisão clínica de estudantes de enfermagem e referem que esta aquisição de competências com qualidade que se exige só é possível com base em parcerias sólidas entre as escolas e as instituições de saúde que participam no processo de supervisão clínica dos estudantes. Eu, quando falo aqui de escolas, estou a diminuir, não é? São estabelecimentos de ensino superior de enfermagem, pode ser no Politécnico, pode ser em universidade e, portanto, vou falar de escolas de forma a abreviar aqui um bocadinho, senão tenho que estar sempre a dizer, portanto, o estabelecimento de ensino superior de enfermagem. Portanto, a articulação entre as escolas e as instituições de saúde enquanto formação em parceria e considerando todos os intervenientes, portanto, que eu já relatei no processo, não tem sido muito estudada. Isto está descrito na literatura. Esta articulação é fundamental para a aprendizagem do estudante e, apesar de haver uma formalização através de protocolos entre estas instituições, existem alguns aspectos que ainda não foram esclarecidos. Considerando, portanto, isto, realizei a minha primeira revisão integrativa da literatura com o objetivo de descrever como é que efetivamente as escolas e as instituições de saúde se articulam em contexto de ensino clínico, portanto, em Portugal. Fiz uma pesquisa, utilizando as palavras-chave, escolas de enfermagem, hospital, articulação, parcerias em ensino clínico, e a enfermagem, procurei artigos em texto integral e sem limite temporal, também para ter uma percepção da evolução ao longo do tempo. A nível de resultados,
Encontrei, portanto, de 139 artigos, encontrei apenas 4 que responderam de forma clara como é que as escolas se articulam com as instituições de saúde. Emergiram, portanto, quatro aspectos que revelam esta articulação. Através de protocolos, não é, que, como já tinha referido, e a literatura o que diz que são muitas vezes incompletos, são pouco específicos, muitas vezes não são aplicáveis na sua totalidade, são efetivamente imprescindíveis à planificação, mas muitas vezes é uma coisa meramente administrativa. As reuniões, nomeadamente nos momentos da preparação do ensino clínico e da avaliação do mesmo, a partilha de recursos humanos, materiais e da própria informação, e verifica-se também já em alguma literatura a contratação de profissionais da prática depois para a docência para as escolas, e através de valores, e este tem muito a ver com as tradições de cooperação, com as relações entre os próprios dirigentes das escolas e das instituições de saúde, e também com valores simbólicos e ideológicos. Nesta revisão encontrei também literatura que reforça a necessidade do desenvolvimento destes modelos de colaboração entre as escolas e as instituições de saúde, a criação e a implementação de protocolos e de parcerias efetivas e, logicamente, mais necessidade de se desenvolver investigação nesta área. A atual articulação passa, então, pelo estabelecimento de protocolos, muitas vezes deficientes e não aplicados na totalidade, e pelos contactos, portanto, no início e no fim do estágio. A articulação entre as escolas e as instituições de saúde implica uma dinâmica temporal de desenvolvimento e de continuidade e obriga ao desenvolvimento de novos papéis dos próprios intervenientes e ao esclarecimento de algumas relações que já existem e que são diferentes e que têm objetivos diferentes, não é? Porque as escolas e as instituições de saúde têm objetivos e finalidades diferentes. Como já foi referenciada, a necessidade de criação e de implementação de parcerias efetivas está patente na literatura, e neste contexto surgiram outras preocupações relacionadas com as reais necessidades das escolas e das instituições de saúde para se conseguir uma parceria efetiva, nomeadamente os fatores que dificultam a implementação das parcerias e que medidas é que estão sugeridas na literatura para colmatar, portanto, esta dificuldade. Encontrei também alguns fatores que têm sido referenciados como resistência a esta relação e têm a ver com o elevado número de escolas e com os diferentes currículos dessas mesmas escolas e a própria mudança na filosofia da organização das instituições de saúde. Considerando aquilo que já tinha referenciado, realizei, portanto, fiz uma nova pesquisa para tentar perceber, então, quais são os fatores que estão descritos na literatura e que dificultam esta articulação entre as escolas e as instituições de saúde. Encontrei cerca de 14 artigos de 153 que me responderam a esta questão. As dificuldades foram relatadas em 4 artigos pelos próprios estudantes de enfermagem, em 12 artigos pelos orientadores da prática de contexto hospitalar e em 8 artigos pelos docentes. Apenas falava dos representantes das organizações. Desculpem. Os resultados, portanto, foram agrupados nestas 6 categorias: institucionais, organizacionais, supervisivos, formativos, comunicacionais e profissionais. Passando a alguns aspectos de cada um destes resultados. Isto não está muito bem. Ok. A nível institucional, o que é que fatores é que foram encontrados como sendo dificultadores desta articulação? As finalidades institucionais diferentes, filosofias, modelos e práticas distintas, a própria heterogeneidade nas características dos serviços e o aumento dos custos para as instituições de saúde pelo suposto maior consumo de recursos materiais. A nível organizacional, verificou-se, portanto, está descrito lacunas no planeamento e organização dos estágios, lacunas na avaliação, a inexistência de reuniões, a ausência de uma política formal na seleção dos próprios orientadores, grande mobilidade tanto de enfermeiros como de docentes, sobrecarga de trabalho por parte dos enfermeiros com pouca disponibilidade para a orientação de estudantes,
mobilidade o número, portanto, a mobilidade de doentes nos próprios serviços e um elevado número de alunos por serviço. Estes fatores organizacionais, portanto, têm a ver com tanto as escolas como com os próprios contextos. A nível supervisivo, portanto, verificou-se uma ausência da clarificação do papel dos próprios intervenientes, falta de preparação pedagógica ou de formação ou de experiência também dos intervenientes, muitas vezes o desconhecimento do contexto, portanto, tanto do docente do contexto da prática clínica como do próprio enfermeiro pelo contexto do estágio, e dificuldade das equipas assimilarem os diferentes objetivos de estágio das várias escolas ou grupos. Também a difusão de responsabilidade e, muitas vezes, as características dos grupos de estudantes. A nível formativo, as dificuldades encontradas prendem-se com um conhecimento inadequado, portanto, do plano curricular das escolas, a tal dicotomia entre a formação teórica e a formação prática, também já falada ao longo do dia de ontem, passividade e algum desinteresse por parte de alguns estudantes, obstáculos à mudança formativa por parte de enfermeiros e de docentes. A nível comunicacional, a ausência e déficit de comunicação, quer intra-organizacional, quer entre as organizações, e desenvolvimento de uma relação ineficaz. A nível profissional, portanto, isto aplica-se a enfermeiros e docentes, a dificuldade na assunção de novos papéis enquanto formadores e admissão por parte de alguns enfermeiros do próprio papel de formadores de pares, dificuldade na articulação do docente-enfermeiro na orientação do aluno, a ausência de reconhecimento por parte das administrações, a ausência de contrapartidas e de remuneração económica para os enfermeiros e a ausência de disponibilidade e de tempo para a própria supervisão. As dificuldades sentidas, não é, e que estão relatadas na literatura podem ser minimizadas se ocorrer uma normalização e uma formalização das políticas e dos processos de supervisão clínica através da criação de diretrizes e protocolos. Está descrito que a supervisão oferece benefícios às organizações, melhora a qualidade dos cuidados, aumenta a necessidade de estabelecer padrões e auditorias clínicas, melhora o próprio desempenho dos profissionais pela responsabilização, possibilita o desenvolvimento profissional, encorajando o crescimento profissional pela aprendizagem experiencial, reconhece e afirma o valor da enfermagem se for vista como um investimento pessoal. Cabe às organizações onde decorrem os ensinos clínicos de proporcionar melhores condições técnicas e humanas para o sucesso da orientação dos estudantes de enfermagem, assim como criar condições e estratégias de comunicação e colaboração eficazes para o desenvolvimento de parcerias efetivas. Depois de identificar, portanto, estes fatores que dificultam a articulação, senti também necessidade, então, de ir ver, como já vos tinha dito, então, quais são as medidas que estão sugeridas na literatura para melhorar esta articulação. Encontrei, portanto, 21 artigos. Novamente, as medidas sugeridas foram por estudantes, portanto, em 5 artigos, orientadores da prática, em 13, docentes em 8 artigos, escolas de enfermagem em 3 artigos, instituições de saúde 3 e revisões de literatura, portanto, já realizadas, encontrei 5 artigos. Os resultados foram agrupados exatamente nas mesmas categorias, porque vocês vão ver que as medidas, não é, vão de encontro às dificuldades que também já foram relatadas. A nível institucional, o que é que foi sugerido? A sensibilização das instituições para a necessidade de reorganizar o próprio sistema de supervisão de estudantes, a criação e implementação de parcerias interinstitucionais onde estejam descritos de forma clara e acertada os objetivos conjuntos, o desenvolvimento de novos modelos, portanto, de colaboração entre as escolas, entre as instituições e os serviços, a criação e atualização de diretrizes e protocolos mais flexíveis e adaptáveis às necessidades dos próprios intervenientes,
a formalização de diretrizes sobre as funções dos vários intervenientes, não é? Dos enfermeiros, dos docentes, das escolas, e onde estejam definidos os critérios de seleção dos orientadores, e a concepção de um sistema de avaliação contínua para a própria parceria. A nível organizacional, o levantamento conjunto das capacidades e experiências dos enfermeiros dos contextos da prática, a solicitação das escolas aos serviços para selecionarem enfermeiros para trabalharem mais diretamente com as escolas, a integração de outros elementos da equipa como enfermeiros orientadores, a preparação e planeamento conjunto do ensino clínico com os supervisores, a participação dos enfermeiros na definição dos próprios objetivos de estágio e nas reuniões com os estudantes, reuniões entre a equipa pedagógica e os enfermeiros dos serviços, para se articularem estratégias a desenvolver para a formação do próprio estudante e diminuição do número de estudantes por serviço. A nível das medidas supervisivas, foi identificada a motivação e a orientação dos enfermeiros na necessidade de investir na sua formação e no desenvolvimento de competências na área da supervisão, o reconhecimento das capacidades profissionais dos enfermeiros, aproveitando ao máximo as suas potencialidades, trocas de experiências entre as escolas e os serviços e de conhecimento e estágios entre enfermeiros e docentes. A nível formativo, foi sugerida a promoção, elaboração, desenvolvimento e implementação de programas e projetos de formação entre as instituições, formação na área de supervisão, sobre os contextos teóricos dados em sala de aula, portanto, o plano de estudos da escola, e o treino de competências, quer a nível de supervisão, quer a nível das práticas reflexivas. A nível comunicacional, foi sugerido a concepção de um sistema de comunicação eficaz e efetiva quer entre as instituições, portanto, entre as organizações, quer entre os atores, portanto, neste caso, o docente e o enfermeiro, reuniões de articulação sobre as atividades a desenvolver e criação de espaços e promoção de momentos de reflexão sobre o ensino em parceria. A nível profissional, o que está sugerido na literatura é a atribuição de compensações aos enfermeiros para os motivar, reconhecimento, na avaliação, pode ser reconhecimento, pode ser através desse reconhecimento na avaliação do desempenho, valorização curricular, incentivos de ordem financeira, redução e isenção de propinas, redução da carga horária e tempo de serviço, cotas de formação e acesso gratuito à formação. Também a partilha de recursos humanos e materiais entre as escolas e as instituições de saúde, construção de projetos profissionais em comum e a promoção de projetos de investigação conjuntos entre as escolas e os próprios enfermeiros dos serviços. A atual, portanto, em jeito de conclusão, não é? A atual articulação passa pelo estabelecimento de protocolos, não é? Que existem, mas que não são suficientes e não são, na realidade, praticados, e pelos contactos, portanto, antes e depois do decorrer do ensino clínico. A criação de uma parceria implica a aceitação dos intervenientes, portanto, no novo projeto comum, realçando aqui a importância, portanto, de todos os intervenientes para o sucesso desse projeto. É fundamental a coexistência da parceria entre as organizações, escola e instituição de saúde, e entre os próprios atores, portanto, docentes e enfermeiros. A parceria entre estas organizações parece constituir uma das respostas aos desafios emergentes através do encontro de saberes e da partilha de recursos. Contudo, a implementação de parcerias não é fácil, pois obriga ao esclarecimento, portanto, destas relações entre os parceiros, dos próprios objetivos das instituições e das funções dos intervenientes. As parcerias entre as organizações são imprescindíveis para o ensino de enfermagem, pois facilitam a aprendizagem do estudante, que decorre em contexto de prática clínica, a própria aquisição de competências e, consequentemente, promovem a melhoria da qualidade de formação dos estudantes de enfermagem.